Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo aí a hora que você esteja assistindo a este canal. Desde já eu agradeço imensamente a tua presença e digo, se você quer receber notícias independentes de um canal que busca fontes também independentes, uma visão mais social, mais de esquerda, este é o canal certo. Por isso eu peço para você, já que você escolheu esse tipo de ideologia, então curta, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, fale do canal para todos os seus familiares, seus amigos e esteja aqui comigo quase todas as noites, né? Sempre que possível, porque eu sempre solto vídeos curtos de uma maneira que eu informe você as coisas sobre o dia a dia da vida, tá bom? A gente vai conversando por meio dos comentários, onde vocês têm me colocado algumas ideias, algumas opiniões, e eu agradeço muitíssimo a colaboração de todos, tá bom? Então, faz isso. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal, tá bom? Para me ajudar a levar o máximo de informações para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E também ajudar o canal a crescer, não é? Bom, gente, incrível. Alunos fazem saudações nazistas em escola, em sala de aula de escola particular no Recife. Esses alunos, eles foram suspensos, lógico, pela direção do colégio, que é o Colégio Santa Maria, é um dos mais tradicionais da rede particular da cidade do Recife, lá em Pernambuco. Os alunos estavam fazendo uma campanha para a escolha do orador da turma do ensino médio. Então, assim, não eram crianças, eram jovens de 17 anos que tá naquela fase de transição, né? Deixando a infância e passando aí para fase, deixando a adolescência e passando para a fase adulta. Então, assim, não é que eram criancinhas que não sabiam o que estavam fazendo, né? Um jovem de 17 anos, convenhamos, já sabe muito bem o que faz, já pode votar, não é? Esses alunos eles estavam então escolhendo o orador da turma, né, do ensino médio, e com dizeres que estavam escolhendo o novo foyer para a construção de um inovador, de um novo Reich. Então, assim, são termos totalmente nazistas, né? E nos comentários do Twitter, eu te vi olhando, tinha pessoas repudiando, claro, a atitude dos jovens, contra, né? Falando contra, falando que isso não pode, indignados como a gente está, né? Só que outros também queriam, sabe, passar o pano, passar a mão, dizer que os meninos eram muito novos, que isso foi um tipo de brincadeira, que é bobagem, que não tem por que o povo ficar repudiando, sabe, falando um monte. E aí eu paro e penso, gente, como que a gente não vai falar um monte? Como que a gente não vai chamar a atenção, pelo menos, desses jovens, se essas atitudes deles é inadmissível no mundo inteiro? Como que pode a gente aceitar isso, né? E também, para completar, no Twitter, o Instituto Lux Brasil produziu um vídeo também de um tal de Cavaleiros Templário, também com manifestação, aliás, convocando para a manifestação do gado, né, que terá agora dia 15, pró-Bolsonaro, aonde esse cavaleiro, ele é um professor declaradamente nazista, e ele estava também com um cunho igualzinho lá ao dos jovens, com cunho nazista também. Então, assim, aí a gente fala, nossa, o que está acontecendo, não é? Por que que agora parece que todos saíram do armário? Porque esse povo não nasceu hoje, não é? Eles estavam dentro do armário. Então, isso assusta verdadeiramente. Eu fico me perguntando às vezes quando é que essas pessoas vão voltar de novo para esse armário e parar e a gente, sabe, ter um pouco de paz, porque tá horrível isso. Como que pode, gente? E alguns ainda acharem normal, sabe? Teve gente elogiando, curtindo o vídeo lá do Cavaleiro e gente curtindo essa atitude dos jovens,
sabe? Isso está contido em sala de aula, isso me assusta demais, eu quanto professor, então nem se fala. Isso me assusta demais. Por quê? Se a gente não cortar, se a gente não botar um freio nisso, daqui a algum tempo, não vai precisar de anos, não, daqui a alguns meses, nós não teremos mais controle sobre essas pessoas. E essas pessoas são as mesmas que estão conosco todos os dias, que sentam ao nosso lado no ônibus e no trem, que almoçam do nosso lado num restaurante, que andam nas ruas do nosso lado, que trabalham do nosso lado e que, como eu, está do nosso lado para aprender ou para ensinar. Se a gente não der um corte nisso, quando nós nos atentarmos, não vai dar mais para fazer nada. Então, gente, é muito perigoso a gente aceitar esses posicionamentos. Eu não tenho que você, não digo que você tenha que ir lá e, sabe, bater, nada disso, mas a gente tem que começar a pensar em maneiras de se comunicar com essas pessoas e com esses jovens principalmente, de um modo que eles entendam que todo esse show, esse espetáculo aí, promovido em grande parte pelo governo do Bolsonaro, esse governo fascistóide que nós estamos vivendo, não é o normal, isso não é o correto. Sabe o que está aparecendo? Eu fico também, às vezes, ouvindo os meus alunos em sala de aula, as conversas deles, e fica parecendo que é tudo normal, sabe? Tá tudo banalizado. É normal eu xingar um outro jovem, sabe? Um estudante, o meu colega de sala, porque ele é homossexual. É normal eu xingar a menina porque ela tem um cabelo crespo. É normal eu bater na cara de outro porque não gosto do outro. Eu xingar de gordo, eu xingar de feio. Sabe? Isso é muito triste. Onde é que nós vamos parar? Eu fico assim horrorizada. Eu até falo para os meus alunos que se eles continuarem nesse ritmo, eles vão acabar, eles vão finalmente conseguir transformar o mundo. Como é coisa que nenhuma outra geração conseguiu. Que a gente sempre sonhava, né, em transformar o mundo, achava que a gente era dono do mundo, que quando a gente crescesse iria mudar tudo e não sei o quê, sozinhos, né? É assim, essa geração, se nós não tomarmos cuidado, eles vão conseguir transformar o mundo, só que não para um mundo melhor como nós sonhávamos. Eles vão sim conseguir transformar o mundo para um mundo horroroso, um mundo muito pior do que aqueles que nós sequer sonhamos imaginar ou assistir no pior filme de pesadelos que você já viu. Então, assim, vamos, né, ter cuidado e tomara, queira Deus que no dia 15 aí seja um fiasco essa manifestação deles, porque se Deus o livre bombar, se Deus o livre, sabe, tiver muita gente e bombar, olha, sinceramente, eu vou pedir para sair desse mundo, porque não tem mais conserto. É um absurdo. É um absurdo. Senador Humberto Costa diz que Bolsonaro é ressentido dos nordestinos por ter perdido eleitoralmente as eleições na região do Nordeste em 2018 e que por esse motivo ele, Bolsonaro, se vinga da região no ponto aonde mais dói, que é o quê? Nas políticas públicas que são tão necessárias para aquela região do país. Minha gente, apenas 3% de todas as famílias que solicitaram o Bolsa Família conseguiram. Ou seja, a cada 100 pessoas que solicitou o recebimento do Bolsa Família ou solicitou para entrar no programa do Bolsa Família, apenas 3 conseguiram. Ou seja, de 100, apenas 3 conseguiram. Gente, isso é um absurdo. Um programa social elogiadíssimo em todo o mundo, copiado por muitas outras nações na época do governo Lula e Dilma. Como que pode essas pessoas que estão no poder hoje simplesmente devastarem com o melhor programa social que nós já tivemos no Brasil em todas as décadas, em todas as épocas? Depois da democratização. Gente, como que pode? Da redemocratização. Ô, palavra difícil.
né? Então, assim, como que pode, em um ano, menos de um ano e meio, 1 ano e 2 meses de governo, simplesmente acabou, acabou com o Bolsa Família, porque hoje quase ninguém recebe. Aquele que continua recebendo, que faz parte desses pequenos 3% aí, pode se considerar rico. Os ricos dos miseráveis, né? É o rico ao contrário, entendeu? Porque assim, já recebia pouco, porque não paga muito, não pagava muito. Já recebia pouco. E agora nem esse pouco, 97% das pessoas que precisavam e que recebiam o Bolsa Família não vão ter mais esse dinheiro. Não terão mais esse dinheiro para contar. Simplesmente não vai ter. E aí nós vamos entender o aumento lá dos moradores de rua, não é? Que já subiu, pelo menos aqui em São Paulo eu tive lendo aí outro dia, parece que 30%, não é? E eu posso constatar que houve sim aumento, e como vocês sabem, eu já falei aqui em outros vídeos, o ano passado eu fiz um trabalho voluntário na instituição Grupo de Amigos Espíritas, né? E, aliás, Grupo de Amigos Voluntários, desculpa. O grupo também é espírita, mas o nome do grupo é Grupo de Amigos Voluntários, o GAV, né? Que, aliás, pessoal, está precisando muito da ajuda de vocês, tá? Se vocês estiverem necessitando de comprar louças novas, louças francesas, muito bonitas, eu tenho várias aqui em casa, vocês estiverem precisando para presentear, para trocar as de vocês na casa de vocês e se interessarem a preços muito baratinhos, porque é para essa associação filantrópica, né? Então, vocês deixem aí no comentário, que aí eu passo o contato da presidente do GAV, que é esse grupo de amigos voluntários, e vocês entrem em contato com ela e comprem louças para dar de presente, sabe? Para dar para sua mãe, dar de Dia das Mulheres. Louças francesas são lindas, né? Quem é que não gostaria de ganhar? E aí vocês deixam no comentários, tá bom? Que eu passo o número para vocês em off. Então, eu posso atestar, porque eu trabalhando nessa associação o ano passado, a gente constatava que no começo do ano tinha um número razoável de moradores, né? Para pegar o kit que a gente fornecia. No final, no meio do ano teve um leve aumento, teve um grande aumento, e lá para o mês de agosto, setembro, teve um outro aumento. Agora em dezembro tinha aumentado novamente, ou seja, aumentou 3 vezes durante, 4 vezes durante o ano. Então, essa pesquisa que falava que subiu os moradores de rua é verdade, porque não tem dinheiro, não tem emprego, agora não tem também o Bolsa Família, certo? Não tem o Bolsa Família. Então, é daí que a gente vai entender mais moradores de rua, mais pessoas adoentadas, não é? E necessitadas totalmente da ajuda de familiares, de amigos, ou vão virar pedintes mesmo. Isso é terrível, sabe? Agora, tirar do pobre é muito fácil, né? Assim como também é tirar bananas para a imprensa. Agora, o difícil, é fácil também criar uma cortina de fumaça, porque essa história das bananas aí para os repórteres, nada mais foi para criar uma cortina de fumaça, porque o Bolsonaro ele é especialista nisso, né? Cria-se uma cortina de fumaça para quê? Para não explicar o PIB, que estão chamando aí muito certamente de PIBinho, né? De 1% ao ano. O PIB é o Produto Interno Bruto, que é o valor das riquezas que o país acumulou, que é medido todos os anos, né? Então, em 2019, ficou em 1,1%. Ou seja, Bolsonaro deve nos explicações, ele deveria nos falar e aí o que aconteceu, não é? Como que chegou a isso, que no começo era 2 e pouco, aí depois foi baixando para 2, depois para 1,90 e pouco,
depois 1,5 e no fim fechou em 1,1. E aí, como eu já falei aqui em outro vídeo, eu fico assim impressionada porque na época do governo Dilma, quando anunciou um PIB de 2,5%, foi um absurdo, todo mundo caiu de pau em cima. E esse PIB miserável de 1%, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Então, é muito ridículo tudo que está acontecendo no Brasil. E eu não sei aonde nós vamos parar se não tomarmos as ruas e não tomarmos atitude de luta. Brasil tem já 13 casos confirmados de coronavírus, sendo 10 no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, um na Bahia e outro caso no Distrito Federal, aguarda aí a contraprova. Então, o coronavírus está crescendo no Brasil. Ontem eu estava indo para a faculdade e ouvi na reportagem do som do carro, né? Falando que o Instituto Fiocruz e aquele Davi Uip, que é o infectologista, né, responsável aí pelo Adolfo Lutz, né, se não me engano, ele falou que ainda não é caso de pânico, porém temos sim que tomar todas as atitudes necessárias para nos precavermos. Então, lavar as mãos todo o tempo, né, sempre que for possível, evitar passar as mãos nos olhos, na boca, né? Lavar as mãos antes e depois das refeições, antes e depois de ir ao banheiro. Se for espirrar, não pôr a mão na boca e sim o braço, tá? Porque você pondo aqui, ó, escapa e vai vírus para tudo quanto é lugar. Se você põe assim, fica menos possível do vírus conseguir se espalhar pelo ar, tá bom? E é isso, vamos nos precaver e, junto com tudo isso, torcer para que não aumente, né, não piore a epidemia, não é? A TV 247, o blog, estava falando, Bolsonaro avança e o nosso imobilismo é que ajuda ele a avançar, né? Essa matéria é do Marcelo Auler, aonde ele faz uma crítica muito boa do povo mesmo, porque ele fala assim, não adianta nós ficarmos discutindo sobre que nós somos contra o governo do Bolsonaro e todas as atrocidades que ele faz, somente na internet, somente na rede. Isso não adianta muito, não é? Nós temos, na opinião dele, eu também compartilho dessa mesma opinião, que deixar o discurso virtual e tomar a luta real, sabe? Real. E na onde que é a luta real? Nas ruas, né? Com cobranças sérias, cobranças objetivas para o governo do que está acontecendo com a economia, quando que realmente vai crescer, quando que será verdadeiramente colocado à disposição os tais empregos que eles prometeram. E uma coisa principal que ele falou, cobrar respeito às instituições, né? E aí eu fico pensando também, gente, a rede de internet, ela causa paralisia na gente mesmo, sabe? Dois viés. Um viés é bom, porque facilita a comunicação, dá oportunidade para milhões de pessoas que não teria e que não teve nas gerações passadas a mesma oportunidade de fala, de falarem hoje, né? Como esse canal, por exemplo, quando que eu, na década de 90, lá na minha primeira juventudezinha, eu podia imaginar que um dia eu iria estar olhando para uma maquininha pequenininha como é o celular, ligar uma câmera, plugar e ligar na internet e tá falando aí com um monte de pessoas em uma tal de rede, né? Jamais a gente pensava, não é verdade? Então, por esse lado é maravilhoso que haja a rede de internet, mas por outra nos paralisa. E aí eu me recordo dos anos 90, na época do pré-impeachment do Collor. A gente não demorou tanto tempo assim para ir para as ruas pedir o impeachment do Collor,
não é? Foi uma atitude tomada até rápido para a época. E não tínhamos celulares, não tínhamos Facebook, não tínhamos WhatsApp, não tinha nada disso. E a gente agiu. Hoje em dia a gente tem tudo isso, tem esse mecanismo maravilhoso que poderíamos, entre aspas, fazer um motim e ir para as ruas, né? Motim da esquerda, motim comunicatório, né? Chamando as pessoas para ir para a rua. E a gente parece que está paralisado, a gente não está nem aí, a gente, sei lá, parece que deixa o bonde passar, sabe? Na semana passada, na semana retrasada, o Bolsonaro afrontou com aquele vídeo maluco lá, chamando todo mundo para o dia 15, que ia fechar o Congresso, bababá. Eu até falei e vi em vários canais aqui do YouTube as pessoas falando, não, agora pelo menos vai, não é possível que o Rodrigo Maia vai ficar calado, não é possível que o STF vai ficar calado. E falaram nada, nada, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Ah, deixa o menino louco brincar, não tem problema. E paralisamos, sabe? Essa semana, né, antes de ontem, Bolsonaro paga com dinheiro público um artista mequetrefe para se fingir que é ele, para criar essa cortina de fumaça e não responder aquilo que tem que responder, dando banana para os jornalistas, e eles, em vez de saírem e deixá-lo lá, não, ficou lá dando trela. Uns ficavam até sorrindo no vídeo, a gente ouve um sorrindo, achando engraçado, ele tá dando banana. Gente, pelo amor de Deus, que país nós estamos? Sabe? Me lembra de Renato Russo, que diabo de país é esse? Que país é esse, gente? Pelo amor de Deus. Que presidente ridículo é esse que a gente tem? Sabe? Que maltrata as mulheres, que fala mal dos homens, que fala mal dos pobres, que fala mal dos gays, que fala mal dos negros. E todo mundo quieto, ninguém se ajunta. Ele é um só, nós somos milhões. É muito triste isso, sabe? Como jornalista, eu concordo que não é correto pedir decoro para o Bolsonaro, porque ele não sabe o que é decoro, ele nunca teve, né? Ele é uma pessoa sem limites. Só que também a gente não pode simplesmente nos calar. A gente não pode pedir decoro para ele, mas a gente pode pedir impeachment para ele, sim. Tá? Eu sou favorável ao impeachment e sou também favorável à cassação da chapa, porque, como diz o meu colega de youtuber, o Tiago dos Reis, no canal dele, no Plantão Brasil, ele fala muito certo. O impeachment não tem nada a ver com a questão da cassação da chapa. A gente pode sim querer o impeachment sem precisar abrir mão da cassação de chapa, certo? Porque o impeachment, tirando o Bolsonaro no impeachment, o processo de cassação continua. E se for favorável no final, mesmo que o Mourão esteja no poder, ele também dança. Então a gente tem sim que querer o impeachment do Bolsonaro imediatamente para tirar aquele jumento de lá, porque senão nós não teremos mais país nenhum para administrar daqui a algum tempo. E não vai ser necessário esperar até 2022. Nós já quase não temos mais nada para administrar. Vamos esperar mais o quê? Educadora brasileira, Luciana Silveira, ela é integrante do Movimento Negro Unificado, ela faz denúncia de ataque aos povos tradicionais e aponta que as mulheres são as mais afetadas. E por isso ela convoca, ela chama para o dia 8 de março, que é a primeira manifestação que nós teremos após a consolidação do governo Bolsonaro, que como o pensamento dela e como o meu também, um dos maiores responsáveis, né, o Bolsonaro, pelo aumento do quê? Da violência contra as próprias mulheres, pelo aumento da violência entre os quilombolas, entre os povos tidos como minorias, misoginia, ataques a todo tipo de gênero, todo tipo de pessoas, todo tipo de credos religiosos, né? E a gente não pode ficar
esperando esse homem se calar, porque ele, como disse o outro jornalista lá atrás, ele não sabe o que é decoro, então se ele não sabe o que é decoro, ele não vai se calar. Ele não vai se calar. Então a gente que tem que calar ele, entendeu? Por isso que eu também reafirmo, dia 8 de março, em todo o Brasil, teremos manifestações. Fala manifestações das mulheres, mas nada impede os homens de irem também fortalecer o movimento e apoiar as suas mulheres, suas mães, suas irmãs, suas tias, não é, suas esposas, tá? E nesse movimento nós temos que fazer isso crescer. Dia 14 também teremos movimentação pela Marielle, não é? Fazem 2 anos, né, do assassinato dela, e queremos respostas de quem mandou matá-la, tá? Então, estejamos atentos a essas datas e, claro, dia 18 também temos a grande manifestação em prol da nossa democracia e em prol de todos os trabalhadores, né? Para finalizar, só mais 2 notícias, só um instante. O STF nega habeas corpus preventivo na figura de Ricardo Lewandowski. É ele que negou o habeas corpus para a Zambelli e a Kicis, que são as duas, né, que compartilharam. A Zambelli é aquela deputada lá que fez campanha, deputada não, senadora, né, se não me engano. Ela fez campanha pró-Bolsonaro, né, na época das eleições. Foi ela que esteve na frente da loja da Havan, apontando, fez um vídeo apontando para a loja da Havan, mentindo, dizendo que a loja da Havan pertencia à filha da Dilma, né? Vocês devem lembrar disso. E ela foi protagonista o quê? De compartilhar o vídeo onde a Gleice tinha sofrido violência, né? Abuso daquele Brutamontes, que quase a agrediu fisicamente, mas que também agrediu ela verbalmente bastante e partiu para cima dela, só não bateu nela porque foi separado, chegou ainda a empurrar a filha dela, né, de 14 anos, se não me engano, e essa Zambelli com essa Kisses, elas duas compartilharam o vídeo, onde a Gleice aparecia nessa situação, e fazendo chacota com a Gleice, né, achando bom, achando bonito aquela atitude daquele homem horroroso, querendo bater nas 2 mulheres que estavam ali, prontas para sair do hotel, né? Totalmente indefesas. E então a Gleice entrou com processo contra elas também. E elas, assim, muito espertamente, queria um habeas corpus preventivo. Só que foi negado e eu acho bem feito. E a última notícia do meu querido presidente Lula, não é, que está viajando em Genebra, né? Homem chique, que nos representa muito bem, que será um dia lindo no dia que a gente puder anunciar que ele vai ser candidato, se Deus quiser, em 2022, e mais lindo ainda vai ser no dia, com a graça de Deus, que ele vai se eleger novamente presidente da República deste país. Fé em Deus. Eu torço todos os dias, peço para Deus. Já fiz até promessa. Lula pede à ONU que se restabeleça a verdade sobre o Brasil. Não a verdade contra alguém, ele disse, mas a verdade é a favor da justiça. Em Genebra, o principal a se discutir vai ser sobre a questão trabalhista, a questão de perdas trabalhistas no mundo inteiro, né? Os trabalhadores estão, infelizmente, nessa má fase, perdendo todos os seus direitos, isso no mundo inteiro, e aonde esses direitos são perdidos em prol de interesses financeiros do capital ou do capitalista, né? Então, a ONU, o Brasil tem um tratado, né, assinado com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Não vale como lei, não é, assim, propriamente dita, mas é um acordo de cavalheiros. A partir da hora que você assina um acordo dentro de um tratado, de uma organização, todos os países que assinam,
está presumidamente dito que você vai obedecer aquelas normas, né? Aquelas leis que lá são constituídas. Então, vamos ver o posicionamento da ONU, que ainda não julgou. Deixa eu ver aqui como é que fala direitinho. Eles ainda não se pronunciaram sobre o mérito da denúncia apresentada por Lula em 2016 contra o Estado brasileiro, né? Toda aquela história de que ele vem sofrendo a perseguição política, enfim. Mas a gente espera que o Lula tenha boa sorte lá na sua viagem, né? Ele está passeando bastante, está conversando com todas as personalidades que ele pode, todo mundo quer receber o Lula, todo mundo tem o Lula assim em alta conta, ele é muito querido, né, pelas pessoas, ele sabe se comportar, ele sabe se impor, né, ele sabe dialogar com as pessoas e isso dá assim um imenso orgulho pra gente, né? Então, é isso, tá bom? Meu recado de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu sou a professora Flor, esqueci de me apresentar lá no começo, né, para quem não me conhece. Este é o canal Sala de Aulas, tá? E é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer mais ainda eu ler depois os recadinhos de vocês. Eu ainda não estou podendo fazer live porque o meu computador não está bom e o celular eu ainda não consigo fazer por causa que eu tenho poucos inscritos ainda, né? Mas vamos com fé. Se Deus quiser, logo, logo a gente consegue, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, dependendo da hora que você esteja aí vendo. Te agradeço por ficar até agora e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Beijos.